Tudo bem, começou. É o Fluminense na sua primeira tentativa. Agora passou ali no Cléo. Conseguiu acertar. Aí o Moser. Com Tita recebendo a primeira falta do jogo do Jandir. Já foi chamada a atenção. Tita se restabelecendo. Sentindo um pouco ainda a entrada do Jandir. Aí o Cléo. Ficou com o Leandro. Apertou Paulinho. Apertou também o Washington. Chegou o Jandir. Jogada para o Paulinho pela esquerda. Ainda ele. Passou na marcação do Figueiredo. Passou na marcação do Leandro. E o Figueiredo parece que pisou nas costas ali do Paulinho. Pelo menos é esse gesto que o Paulinho demonstra para o juiz, né? A caída do Paulinho. Departamento médico do Fluminense já em campo. Está sentindo as costas aí o Paulinho. O jogo começou um pouco catimbado. Vocês estão percebendo aí pelas imagens. Agora é o delay discutindo com o Lúcio, ponta direita do Flamengo. Uma falta que leva a perigo, vai delay na cobrança. Pedindo o Washington lá no segundo poste. Mexeu o Assis. Ele tentou para trás, foi direto, a bola bateu na cabeça do Andrade e é corner. A bomba ali do branco. É o corner. Levantamento. Fosse o Flamengo. Foi no toque tentando lá dentro do Ilho. Tranquilo, tranquilo. O Flamengo sai com o Moser. Jogando com o Júnior. Chuva aumenta e Atílio vai pela esquerda. Andrade livrando-se bem do Leomir. Jogando o Tita para trás para o Júnior. Tentou a entrada do Cléo. Chegou tirando o Ricardo. Agora o Assis, colocando em jogo o Paulinho. Chegou o Leandro e fez a falta. O jogo começa muito violento e é bom que o Arnaldo use logo a sua autoridade para não perder o controle da partida, hein? Jandir. Deu uma parada, chegou o Lúcio e acabou fazendo a falta. Flamengo jogando com o Lúcio. São os primeiros movimentos, 3 minutos. 0-0. Edmar. Aí Tita. Opa, sem bola. Foi pego o Moser ali sem bola. Agora lá vai cartão. Cartão amarelo. O cartão foi para o lateral direito, Aldo. Aos 4 minutos, o primeiro cartão amarelo do jogo. E o Júnior conversa com o Washington. Caiu um outro lá no bolo. A distância pareceu ser para o número 7, Leomir. Mas haviam outros jogadores do Fluminense também. Continua a cair do Moser. O Arnaldo conversa com os jogadores. Fizeram ali um petit comitê. Estão resolvendo a questão. O Arnaldo precisa agilizar mais o jogo. Muito tempo a bola parada aí. O público que perde com isso. Continua a cair do Moser. O Arnaldo vai mandar seguir.
Agora sim, levantou-se o Moser. Prepara-se o Júnior na cobrança. Leandro tem atrás, fora da área. O Moser vai para o interior da grande área. E foi direto, Paulo Vitor soltou no bolo, foi lá e pegou outra vez, quando Edmar tentou a sobra. Foi um grande perigo para o gol do Fluminense. Vai jogando o Fluminense. Paulo Vitor. Viu a presença ali do Ricardo. Voltou com ele. Duílio jogando à frente. O Urubu está lá no meio de campo. Vai o Júnior. Aos 5 minutos, o Arnaldo acabar tendo que parar o jogo. Tita. Deixou com o Andrade, parou o jogo. Exatamente aos 6 minutos. Essa parada vai ser demorada, porque ele já chamou, inclusive, o juiz reserva para ajudá-lo a tirar o Urubu. O Arnaldo devia ter parado o jogo há muito tempo, porque o Urubu não saiu do campo em nenhum momento. Atrapalha o jogo, a atenção dos jogadores, a atenção da arbitragem. E ninguém no Maracanã que toma nenhuma providência. Enquanto eles resolvem o problema do Urubu, vamos trabalhando, né? Abra o seu coração, é tempo de festa. Realmente, o Márcio, você tem razão. Tentaram uma providência com as capas para retirar o Urubu. Depois disso, não tentaram mais nenhuma fórmula para tentar apanhá-lo, viu? Olha, uma última forma aqui. Se não tirarem o Urubu, se o Urubu não sair, não tem jogo. O Arnaldo disse que com o Urubu em campo, o jogo não prossegue. Vejam só, né? Depois de uma semana de liminares, mandato de segurança, briga de cartola, agora a gente vê o Maracanã também não está com a administração muito boa, não. O Urubu passeia tranquilamente ali, ninguém faz nada. E o Fla-Flu, 5 ou 6 minutos, até que estava bem disputado, com alguma violência, é verdade. Mas um Fla-Flu aberto, ofensivo, já com 2 lances perigosos de área e prometendo um grande espetáculo, né? Se deixarem os jogadores em paz. Então vamos falar aqui com o técnico Carbone. Carbone, esse Urubu aí, essa parada prejudica aí o ritmo do time do Fluminense? Acaba prejudicando, entende? Eu acho que se a revista na entrada do Maracanã, deveria ser permitido isso. Na minha opinião, não deveria ser permitido. Pode ser uma brincadeira antes do jogo e tal, mas está atrapalhando bastante. Agora, por esses poucos minutos aí, já se vê que a ordem é realmente explorar aí o Paulinho pela ponta esquerda. O Paulinho começou bem por ali, nós vamos explorar por ali. Ok, Carbone. E o Arnaldo está pedindo uma providência do túnel. Chamou o Bandeirinha chamou o juiz reserva. O juiz reserva até agora não conseguiu que ninguém aparecesse para retirar o Urubu do campo. Deixa eu conversar com ele aqui. Qual vai ser a providência aí para que o Urubu saia de campo? Não sei. Tá em dúvida ainda? Sem dúvida ainda. O Urubu tá realmente dando trabalho. Aí, Sasso. Ninguém sabe o que faz com o Urubu. Olha o Arnaldo, agora tá nervoso. Arnaldo agora ficou nervoso. Segundo ele, tá parado o jogo, Sasso. É incrível, o Arnaldo fica nervoso e ninguém toma nenhuma providência, ninguém faz nada. É como se não houvesse nenhuma autoridade ou nenhum funcionário capaz de dar ao juiz condições de trabalho. Na verdade, não tem ninguém treinado em pegar o Urubu aqui no Maracanã, viu? Não deve ser fácil mesmo capturar um Urubu. Meu amigo, é o senhor que vai pegar o Urubu agora? Não. Olha aí, já veio um funcionário aqui, não é muito categorizado, mas é ele que vai, o Sasso. Agora vamos ter um show à parte agora, porque ele vai tentar pegar o Urubu. O Urubu vai começar a pular, vamos ver no que vai dar, né? Mas o funcionário ali vai sem nada, sem capa, sem rede. Por isso que eu disse que ele não era muito categorizado, pelo menos para pegar o Urubu, né, Márcio? E ele não está com pressa nenhuma, ele vai andando tranquilamente pelo meio do campo. Os senhores estão vendo aí. Agora sim que ele aumentou o pique. Mas com isso nós já temos praticamente
4 minutos de paralisação. O outro funcionário agora apanha a rede de apanhar bolas no fosso. Isso é uma brincadeira, né, Sassi? O Urubu vai entrar para a história de um Fla-Flu. Já deu o primeiro drible. O público se diverte, mas na verdade o espetáculo está ficando prejudicado. O espetáculo agora é humorístico, né? Um toque grotesco. Vamos acompanhar, né? Agora, os dois times, Flamengo e Fluminense, se mantêm afastados. E um jogador atrás do Urubu, né? Ninguém quer passar ridículo, né, Marzão? Como passou o funcionário agora, né, Marcos? Agora fica difícil pro Sasso narrar a caça ao Urubu, né? Já tá ele no meio de campo de novo, olha aí. Perto da área agora, ó. Voos rasantes. Eu tô me divertindo, viu? Agora o Urubu mostra um excepcional preparo físico, né? E conhecimento tático do campo também. Realmente vai ser muito difícil apanhá-lo. Tem que ter um golpe de sorte aí, para quem acredita no azar. E o Urubu é da sorte ou da azar? Bom, o Cláudio Garcia agora tá falando com o Franca Lassi ali. Você mandou o Franca Lassi também para ver se cata o Urubu ou é para dar umas orientações ao time, Cláudio? Não, é pro pessoal ficar trocando a bola, acostumar com o gramado. Tá meio ruim, tá muito liso o gramado. Como é que você viu esses primeiros minutos aí do jogo? Não foi bom, não. Eu acho que o Fluminense entrou com muito entusiasmo, mas... Agora os jogadores do Fluminense foram lá e pegaram o Urubu, tá vendo? Foi o Aldo que segurou o Urubu. É uma questão de competência. O Aldo resolveu o problema. Mas a torcida do Flamengo não gostou muito que o jogador do Fluminense tenha feito isso, não, sabe? Aliás, os jogadores do Fluminense, eles se reuniram-se ali no cantinho e correram lá em cima do Urubu. Me parece que tinha qualquer problema aí de parece que ele mordeu a mão do Aldo. Esse que é o problema, olha. Vem saindo ele aqui para ser atendido. Inclusive o doutor Arnaldo Santiago já está se movimentando. Primeira vítima do Fla-Flu, hein? Bom, já estamos com 6 minutos e 53 de paralisação. Está sendo atingido agora o Aldo. Ele que foi bicado ali pelo Urubu. É o primeiro jogador que eu tenho notícia a ser atingido depois de ser bicado por um Urubu. O doutor vem rindo. Mas tem que rir, né? Bom, vamos embora. Vamos fazer aqui a diferença para ver a hora que a bola começar a rolar outra vez. Doutor, o senhor é um técnico experiente, já operou muito. Agora atender um jogador bicado por Urubu, o senhor já tinha feito isso? O Fluminense já segurou o Urubu. Falta segurar no campo agora. Ok, doutor. A bola rolou. 7 minutos e 44 de paralisação nós tivemos. Cantando o Paulinho, ganhou o Lúcio. Já se manda para frente o Léo. Tita. Chamou o Leandro, atravessou a jogada, era pro Edmar. Caiu pro Júnior, lá vai a bomba, passou. Quando ao gol do Paulo Vitor, que ficou sentindo na queda. A sobra do Júnior bateu firme, a bola passou com muito perigo à esquerda do gol do Fluminense. A caída do Paulo Vitor. O Flamengo já vai explorando bem as extremas do ataque, já é o segundo lance de perigo, criado exatamente por uma jogada de linha de fundo, que é já uma característica dos times treinados pelo Cláudio Garcia. Continua sendo atendido o Paulo Vitor. Abra o seu coração, é tempo de festa.
o goleiro do Fluminense. Aí o Lúcio na cobrança do córner. Postou Leandro para receber. Andrade também veio. Aí do Leandro. Pro Andrade. Delay na marcação. Chegou o Jadir, também foi enganado. Lúcio vai de perna esquerda. Edmar tentou dominar. Saiu jogando bem o Ricardo. Jogou para frente. Não tinha ninguém do Fluminense. Não deu para ele acompanhar também. O Washington estava muito atrás. Adego sai jogando com o Leandro. Andrade. Partiu Tita. Tentando puxar. Tita empurrou ao lateral esquerdo branco. Leandro jogando com Cléo. Adílio vai lá para a esquerda pedindo o jogo. Moser. Júnior. Entrou Aldo na cobertura. Ganhou o lance. Agora vai o Washington. Partiu em cima do Moser. Levando o Washington. Entrando o Assis pelo meio. Delay também. Fechou Delay. Olha o Assis solto. Foi na cobertura Figueiredo. Ganhou o lance. E matou a jogada que era muito boa para o Fluminense. Aí jogando o Lúcio. 16 minutos de tempo corrido do jogo. 0-0. É o Leandro. Cléo tocou. Ficou tirando do Ilho. Bola do Assis. Leomir. O Paulinho pela esquerda. Está aberta a defesa do Flamengo, hein? Atravessou a jogada Paulinho. Bateu na proteção ali do Figueiredo. Saiu Tita. O Figueiredo fica reclamando do Bandeira. Falta do Tita. Em cima do Jandir. Não, ele deu ao contrário. É, deu ao contrário. É que o Jandir já havia feito a falta no Tita quando ele foi em cima. É o Figueiredo demorando-se porque todos os jogadores do Flamengo estão marcados. Eu estou na frente. Tirou Aldo. Vai lá o Cléo na sobra. Feriu o lateral. Com Júnior. Levando o Júnior. Tirou o Aldo. O Washington Assis. Partindo o Paulinho pela esquerda. Subindo o Branco para dar o apoio. Mas dele vai o Lúcio. Variou bem o Branco. Tocou com categoria para o Assis. Outra vez. Tentou a penetração. Sobra do Delay. Falta o Fluminense. Foi em cima e a falta. Ele chamou a falta e recebeu do Tita na intermediária. Branco levantando, tentando o Washington. Para o Assis, chegou tirando o Figueiredo. Voltou com o Washington. De letra ali, de chilena, tirou o Moser. Olha o levantamento. Pro Assis. Pro Washington. Pro Delay. Tapou-se Andrade. Flamengo sai com Tita. Adílio lá pela esquerda. Voltando com Tita. Buscando o jogo Edmar agora. Mas atrás com o Júnior e a chuva perto. Aos 19 minutos, tempo corrido. Tentou a tabela Júnior. Aí o Jandir. Houve o toque. Partida bem disputada, com uma característica de equilíbrio. O Flamengo tem uma postura mais ofensiva. Quando ataca mais em bloco. O Fluminense tenta um contra-ataque à velocidade, usando o Washington caindo pela direita, às vezes também pela esquerda, como agora nessa tentativa, e o Paulinho para os contragolpes. Levando vantagem, Leandro. Que marcou a falta. Bola em jogo, com Tita. Vai lá o Edmar voltando com o Júnior, pedindo Tita na direita. Não deu para o Júnior lançar. Andrade. Ganhou o Assis, mas ganhou com falta.
0-0. Flamengo forçando com Leandro pela direita. Trabalhando com Lúcio. Bem no lance, ganhando o branco. Mas a sobra do Andrade. Cléo, Adílio. Para a entrada do Júnior. Fechando Edmar. Fechou Adílio também. A bola foi fechada demais. Abra o seu coração. É tempo de festa. Preparando-se para devolver o Paulo Vitor. Vamos jogar o delay com Aldo. Ganhou a parada o Júnior. Tem Adílio. Aí o Edmar. Passou, penetrou Edmar, foi pro fundo Edmar. Pediu o pênalti à torcida do Flamengo. O Arnaldo mandou tocar. Fica reclamando Edmar. Eu acho que o Edmar reclama com razão. Também vi falta no Edmar e o Arnaldo não marcou. Ricardo jogando com o Paulinho. Chegou o Cléo, sobra do Leandro. Entrando Adílio. Foi o Duílio. Ganhou Edmar na dividida. Salvou lá o Aldo. Para o Jandir. Acabou recebendo a falta. Leandro foi lá no meio cometer a falta. Impressionante como as faltas estão desleais. É bem diferente do futebol europeu, onde se entra duro, vai estar dividida, mas visando a bola e não o adversário. Tirando o Leandro. Recuperação é do branco. De longe voltando para o Paulo Vitor. Aí jogando com o Duílio. No meio com Jandir. Trabalha com Leomir. Voltou com o Ricardo. O Washington tentou ajeitar, não deu. Foi em cima e ganhou. Ganhou na raça. Leomir. Vai agora o delay. Saiu o Figueiredo para não perder a viagem, fez a falta. E agora caiu o delay. 22 minutos. Abra o seu coração. É tempo de festa. A falta fica perigosa, apesar de ser de longe, porque o campo está molhado. Raul toma lá seu cuidado, vai o Duílio, escorregou na hora de bater, acabou batendo tudo torto. 0-0 aos 23 minutos do primeiro tempo. Raul sai jogando com o Júnior, deixando um pouco mais atrás com o Mozart. Léo. Buscando o jogo Tita. Levantamento do Tita para o Adílio, pela direita. Na proteção, o Ricardo fica reclamando. E a bola bateu por último no Adílio. Andrade tocou para o Figueiredo, o Washington fica correndo em volta. Sai o Moser agora. Foi o Assis. Chegou na cobertura. O Ricardo no bate-rebate, a sobra do Duílio, que deixou passar. Mas a saída do Moser, Márcio. Se a bola volta, ia pegar a defesa do Flamengo aberta. O Flamengo continua um pouco mais perigoso, principalmente pelos deslocamentos para as extremas e pela presença de jogadores de defesa, caso aí do Júnior e do próprio Moser, que vem sempre de trás e surpreende. Delay tentou fazer a bola chegar ao branco. Vem o Jandir, ganhou. O Paulinho entrando pela esquerda. Vai lá pela direita o Washington. Tentou o corte, chegou o Cléo. Tita. Cléo. Edmar pela ponta esquerda, Adílio está pelo meio.
Mar rolou para o Adílio. Mais atrás com o Andrade. Veio para o Lúcio. Adílio deixou, tentou a tabela com o Edmar. Chegou o Lúcio. Houve o toque, o Arnaldo mandou tocar. Júnior. Andrade. Virando com o Adílio pela direita. O Lúcio penetrou e pediu. Abriu-se o claro, foi o Adílio. Saiu na cobertura Ricardo. Veio o Andrade. Ainda a pressão do Flamengo. Foi o Andrade chegando nele. Paulinho. Há um bolo ali. Mandou tocar. Ganhou Assis. Fluminense sai no contragolpe com Paulinho entrando Assis pelo meio. Washington está pela ponta direita. Ainda o Paulinho. Levando o Figueiredo na marcação. Acabou recebendo a falta. O Arnaldo deu apenas tiro de meta. O Arnaldo errou, houve falta do Paulinho. E o Paulinho ficou caído, hein? Tá sentindo o rosto. O Flamengo vem com o Adílio. Levanta-se o Paulinho. Partiu o Lúcio, chegou o Branco, fez o toque para a bola não chegar no Lúcio. 26 minutos do primeiro tempo. 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. E o Paulinho sendo atingido à beira do gramado. Adílio por cima, grande bola para o Lúcio. Entrou batendo, mas bateu tudo errado. Abra o seu coração. É tempo de festa. Aí a partida vai valendo mais pela raça, pelo entusiasmo, até pela disposição ofensiva das duas equipes do que propriamente pelo nível técnico. Flamengo mais perigoso, mais presente no ataque. E Fluminense não desenvolvendo inteiramente o seu potencial de contra-ataque, porque o Washington é muito individualista. E nesse lance foi violento. Flamengo jogando com Leandro. Deixando com Lúcio. Tita. Voltou mais atrás com o Andrade. Tem o Cléo. Tem o Moser um pouco mais na frente. Tem o Tita. Tentou a penetração o Adílio. O Assis na marcação. Ganhando bem o Assis agora em cima do Lúcio. E recebeu a falta por trás. Bom, o Paulinho já voltou e o que ele sofreu foi um pontapé na cabeça do Figueiredo, que chegou a ferir um pouquinho o local. Aí o Branco para repor a bola em jogo. Então com o Paulinho chegou Leandro. A bola é do Fluminense. Posição do lateral esquerdo Branco do Fluminense. Aí o Paulinho. Pegou o Lúcio, fez a falta. Muito picado o jogo, muita falta. 28 minutos no primeiro tempo, jogo corrido. É igual, da mesma forma que os jogos anteriores, o Sasso. Impressionante o número de faltas, né? Como os jogadores apelam. Leomir tentou pegar, saiu o Figueiredo. Tocou com o Andrade. Com o Leandro, com o Tita. Andrade. Era para o Lúcio, passou muito da linha da bola. Enquanto isso, o Carbone manda que o time do Fluminense jogue pela esquerda, sempre com o Paulinho. Vai com o Assis agora. E a outra falta do Figueiredo. Sentindo o Assis, a perna direita, a altura aí do joelho. Reclamou mais uma vez, porque principalmente, como disse o Márcio Guedes, a falta foi por trás. Se bem que desta vez, né, Mário Jorge, dá até para entender, porque foi uma última instância, uma jogada perigosa. Esse tipo de falta aí foi violento, mas o Figueiredo tinha que fazer isso mesmo. Está se repetindo o tempo todo no meio-campo, sem a menor necessidade. Isso aí é que é condenável. Prepara-se Paulinho para a cobrança pela esquerda. Assis vai para a área. E o Ricardo está pedindo lá no segundo poste. Por trás dele o Washington. Ele levantou, foi o Ricardo. Aí o Washington tocou, a bola é do Raul.
Léo sai jogando com Tita. Lúcio. Aí o Tita pela direita. Chegou a proteção de Jandir. Tita jogando com Cléo. Leandro levantou, buscou Edmar. Tirou Ricardo. Vai na sobra o Adílio, acompanhado pelo Aldo. Postou também o delay para fechar. Júnior. A bola é boa para o Edmar. Chegou o Aldo. Tomou a frente. Vai nele Adílio. Ainda o Aldo. Tentando o Aldo. Continua ganhando. Chegou Edmar no lance. A sobra ficou com o Adílio. E Adílio agora ensaia o seu carnaval. Levantou, atravessou, chegou tirando o branco. A sobra Leandro. Tentou a virada para o Lúcio, a bola muito forte. Correu o Lúcio e evitou. Chegou na proteção branco e tocou. Lúcio, Leandro, Lúcio outra vez. Cléo foi para a área pedindo. Tirou Leomir. Tocou delay. O Assis tocou na frente para o Washington, que não dominou. A sobra tranquila do Moza. Tem o Figueiredo solto. Mais um pouco aí na frente, recebendo o Leandro. Andrade. Moza. Corre o jogo até o Júnior. Foi Adílio. Chegou o Aldo. Brecou agora o Washington. No contragolpe, recebendo do delay. Entrando o Assis pelo meio. No meio de 4 o Assis. Mais atrás para o Leomir. Vai com o Assis. Viu bem o Jandir pelo meio. Entrou, ajeitou, bateu no Cléo. E é corner pelo setor direito de ataque do Fluminense. Estamos com 32. Tempo corrido no Maracanã. 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Tivemos uma paralisação de 13 minutos e 44 no começo do primeiro tempo. É lá o corner. Foi Raul, quase que soltou nos pés do Assis. Bola molhada, escorregou da mão do goleiro. Flamengo jogando com Leandro, deixando com Lúcio. Penetrou o Tita. Ganhou bem o lance do Ilho. Paulinho foi pelo meio. Recebeu a falta do Lúcio. Tentativa de penetração do Fluminense. Vai o branco. Cobertura do Lúcio. Ganhou o lateral. Deixa me corrigir aqui um detalhe. O jogo foi paralisado aos 6 minutos, retornou a bola em jogo aos 13h44, portanto 7 minutos e 44 de paralisação para corrigir. Estamos com 0-0. Tenta o Júnior, chegou na proteção Leomir. Recebeu o Adílio, o Júnior. Falta agora foi do delay. Postou Andrade. Bobeou, vem o Assis. Olha o contragolpe com o Washington. Tocou para frente. Se manda o Assis, a bola muito comprida. Saiu lá o Raul. Leandro. Chuva diminuiu. Agora, para os jogadores, ficou melhor, né, para jogar. Mas a partida anda meio paradona aí. O jogo está muito enrolado.
entre as duas intermediárias, com as defesas jogando em cima, jogando com violência. E a penetração cada vez mais difícil, porque o Fluminense só mostrou a alternativa do jogo pela direita. E o Flamengo tenta abrir o jogo pelas extremas, mas está cada vez com maior dificuldade. Jogo muito preso, muito picado. Tentativa do Fluminense. Sobra do Júnior. Leandro bobeou, ganhou o Paulinho. Tenta na velocidade. Houve o praque ali do Figueiredo, fazendo a obstrução. Com 2 lances para o Fluminense. 0-0 aos 35 do primeiro. Leomir. Veio na sobra do Ilho. Delei. Tentou na frente com o Duílio. Vai lá, subiu a bandeira amarela. Tá valendo ainda do Ilho. Atravessou, foi o Raul. Assis, o Washington, tudo no bolo. Mas o Arnaldo agora disse que não valia mais. Ele marcou o córner. Aí o Arnaldo. O Arnaldo agora agiu certo, corrigiu o erro do Bandeirinha e deu escanteio que realmente aconteceu, porque a bola já tinha saído e a recuperação do Fluminense foi feita posteriormente. E o último a tocar na bola foi o jogador do Flamengo. O goleiro Raul. Exatamente, o Arnaldo agora usou bem a sua experiência. Delei levantando. Tirou Cléo, na sobra o Branco. Mandou para a área. Tirou Figueiredo. Leandro na passagem, Cléo na sobra. Veio o Tita. Chegou firme nele. O Leomir e vai pegar um cartão. O time do Fluminense não tem problema de cartões amarelos. Agora, o Flamengo tem 2 jogadores pendurados e ainda vai jogar com o Bangu. Esses 2 jogadores são os 2 zagueiros de área, o Moser e o Figueiredo. É o Leandro na cobrança. E eles estão pendurados com 4 cartões técnicos. Tita. Bola errada. Abra o seu coração. É tempo de festa. Aí o Cléo tentando um lançamento longo para o Edmar. Chegou o Ricardo recebendo uma falta. A partida até que começou bem, mas agora o nível técnico anda muito baixo. É um jogo confuso, sem qualquer definição tática, inclusive nesse momento. O Fluminense tenta sair com o Duílio, jogando com o Leomir e recebendo lá na frente. Foi pela direita. Aí o Aldo. Ave Maria. Deu um pulo ali. Pegou, mas pegou no lateral direito o Aldo. Aos 38 minutos. Bem, tudo isso que está acontecendo aí não é novidade, né, Sácio? Nós estávamos falando aqui há muito tempo que é um jogo absolutamente desleal. E o Arnaldo César Coelho contemporiza demais, faz muita média. Para expulsar alguém vai ter que ter uma agressão aí. Ele marcou só a falta do Moza. Continua a cair do lateral direito o Aldo. E o jogo vai ficar paralisado. Os jogadores do Fluminense já pedem a entrada do médico, do Arnaldo Santiago. O Arnaldo queria continuar. Olha lá o Delei. Delei bastante nervoso. Os jogadores estão falando que bem entendem para o Arnaldo, hein? Gesticulam, empurram. O Arnaldo está uma catástrofe em matéria disciplinar e não é de hoje, hein? Mau campeonato para esse que é o juiz mais importante do futebol brasileiro. Mas ele está meio desgastado, né, Márcio? Porque todo jogo decisivo estão escalando ele para apitar. Por que escalou o Arnaldo? Por escalar o Zé Roberto Wright? Porque o Flamengo, e o Flamengo principalmente, disse que só aceitava 2 juízes, o Arnaldo e o Zé Roberto. Então tem sido feitos sistematicamente sorteios e tem caído sempre o Arnaldo. Vai ser retirado o Aldo. Seria bem mais inteligente o revezamento, né, Mário? Também acho. Abra o seu coração. É tempo de festa.
Está aí o Aldo sendo retirado, segurando o tornozelo direito. Duílio na cobrança. Não, deixou com o delay. Levantou pro Leomir. Ajeitou, bateu, a bola foi Raul. Mão de gato e mandando para corner, numa bola que tinha o Assis ainda na sua frente. É uma grande defesa do Raul. Muita inspiração no lance. Aí a cobrança. Subindo o Ricardo. Bateu na bola, bateu para trás. Aí o Washington. Lúcio, chegou o Washington junto. E o Lúcio caiu. Foi a nocaute. Cartão amarelo para o Washington. Sendo atendido o Lúcio do Flamengo. A trombada ali que o Washington deu, ele sentiu o rosto. O Arnaldo continua sem o controle do jogo. Os jogadores estão fazendo o que bem entendem em campo. Bom, o Aldo já voltou. Estamos com 41 minutos de tempo corrido. Tirando o Ricardo, veio o Assis. Moser. Aí o delay contra o Júnior. Júnior fez a falta. Delay, lançamento cumprido para o Washington. Tentou levar. Chegou o Moser. Falhou, foi o Figueiredo, ajeitou. O Washington vai em cima, mas cometeu a falta. Aí o Raul na devolução. 0-0. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Assis ganhando com o Washington, recebendo, tentou na frente. Não deu para o Washington. Aí o Júnior. Clareou a jogada. Agora está pedindo alguém para se desmarcar na frente. Não tinha ninguém, ele saiu jogando com o Andrade. Buscou Edmar. Passe mal dado, quase que não chega no Júnior. Aí o Cléo pela esquerda. Levantou, tirou do Duílio. Edmar, Andrade, voltou para o Cléo. Buscando agora o Tita. Tirou o Ricardo. Outro toque do Edmar para o Júnior. Tentando a tabela. Leomir, ficou batido. Vai o Júnior. Levantou, Duílio. Júnior na reposição com Adílio. Buscou Edmar. Foi Jandir. Adílio não pegou. Foi Leomir. Mandou para frente. Tentando o Washington. A bola chegou no Washington. Moveu com delay, com Assis. Escorregou, caiu. Levou com falta o Figueiredo. Tita joga a bola para frente. Abra o seu coração, é tempo de festa. Uma patinada lá o Duílio. O Edmar tentou dar o golpe, né? Se colar, colou. Não colou, vai bater o Duílio. Aí o Washington, a defesa do Flamengo saiu, mas um ficou atrás. Me parece o Moser, Márcio. Exatamente, ficou o Moser. Mas um jogador estava impedido, era o Washington. Só havia condição para o Paulinho. Zero a 0. Estamos com 44 minutos e 44 segundos do primeiro tempo, tempo corrido. Bem, o Arnaldo tem que dar pelo menos 7 minutos, né, Sasso? 7h44, cravados. Aí o Tita. Marcou a falta ali em cima do Edmar, a falta do Duílio.
falta é frontal ao gol do Paulo Vitor. Ele leva perigo porque, como já dissemos, a bola está molhada. O Tita ajeita, o Júnior está perto. Paulo Vitor pediu 4 na barreira, agora 5. Vai o Tita. Disparou direto. Paulo Vitor foi lá, bateu na moldura, saiu com o Paulinho. Mais uma beleza de chute do Tita, que explodiu na trave do Paulo Vitor. Olha o Flamengo chegando. Moser não pegou, Adílio também não pegou. Aí do Adílio tentou por cobertura, agora passou com perigo, com muito perigo, muito sufoco ali para o Paulo Vitor. Foram os melhores momentos do jogo. A diferença um pouco favorável ao Flamengo na partida é essa. O Flamengo, quando consegue chegar, vai com mais perigo e tem jogadores com um pouco mais de talento, como é o caso do Tita, que fez uma bela cobrança, ou o próprio Adílio, que através ali dos dribles consegue jogadas também muito perigosas para a sua equipe. Aí o Fluminense pegando na sobra, Aldo. Trabalhando com o Jandir. Recebeu a falta. Bateu com pressa e fora do lugar. Duílio tentou virar o jogo para o Assis. Muito afobado. Acabou jogando a bola fora. Fluminense jogando com delay. Mais atrás com o Ricardo. A sobra do jogo ficou com o Branco. Aí o Paulinho entrando pela esquerda. O Branco vai pela meia. Fechou o Assis. Delay ficou no corredor. Ajeitou, bateu. Sem perigo para o goleiro Raul. Exatamente esse aí é o maior problema do Fluminense. Consegue, às vezes, chegar ao ponto de conclusão, mas aí a coisa complica, como vocês viram no chute do delay. Trabalhando o Cléo com o Júnior pelo lado esquerdo. Vai o Júnior, fechando o delay. Saiu bem do Duílio na antecipação. Lançamento cumprido, buscando o Washington. Para o Moser. Para o Andrade. Mais atrás o Figueiredo. Lúcio abriu na direita para receber. A bola forte demais, não deu para ele. Tentou ainda, mas não deu. Chegando o Washington. Estamos com 48 minutos de tempo corrido. Estamos nos descontos. 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Aí o Figueiredo. A proteção contra o Washington. Foi lá o Leandro. Chutou contra o Paulinho e ganhou o tiro de meta. Faltam ainda alguns minutos. Mas já se pode dizer que, se continuar esse empate, para mim é justo, reflete o primeiro tempo fraco, onde se falou muito mais do juiz, da violência, de urubu em campo, que propriamente de um bom futebol. Houve alguns momentos de perigo. O Flamengo teve 2 chances, o Fluminense teve uma, mas foram momentos muito isolados na partida e que não foram suficientes para construir uma decisão à altura do Fla-Flu no primeiro tempo. Vamos esperar apenas um jogo mais corrido e mais técnico na fase final. Tentando Tita pela direita, chegou Jandir, ganhou o lance. Mas entregou para o Leandro. Andrade. Penetrou Edmar pedindo o jogo. Subiu a bandeira vermelha, estava impedido Edmar. Paulo Vitor sai jogando com Aldo pela direita.
Acabou saindo com bola e tudo. Vocês veem como é impressionante o número de jogadas erradas, toques para a lateral, perda de bola, enfim, muito lance ruim no jogo. Olha o Tita no miolo, tirou o Ricardo, na sobra Edmar. Ajeitou, tentou com o Lúcio. Saiu em branco e acabou pegando o branco, que agora tem uma cotovelada para trás, quase pegando no Lúcio. Vai embora o Paulinho. Agora chegou o Edmar e pegou o Paulinho. Ronaldo marcou a falta, mas ficou de longe. E aqui uma ameaça entre o Branco e o Lúcio. E o Ricardo também vai em cima, hein? Olha aí. E o Bandeirinha assistiu tudo ali, Omar, não tomou a menor providência, não era nem com ele, hein? Exatamente, Márcio. E o de camarote. Estamos a 1 minuto e 20 do final. 0-0 o primeiro tempo do jogo. Aí o Branco na cobrança. Pediu o Washington. Fechou o Washington, subiu, a bola passou por ele. Tirou o Júnior. Mandou para dentro da área o Duílio. Tirou o Júnior. Agora é Edmar. Acabou sendo pego ali pelas pernas, né? A única saída que tinha. O Jandir escorregou, segurou o pé do centroavante do Flamengo. O que o Edmar deu e levou nesse jogo até agora, ele dá um e depois desconta logo adiante. Aí o Júnior. E acabou o primeiro tempo. Final de primeiro tempo no Maracanã. Tudo pronto para começar o segundo tempo. 0-0. O Flamengo mexeu na bola. Vamos embora. Léo voltando para o Figueiredo. Tocando para o Moser. Outra vez o Figueiredo. Leandro. Acerta a jogada do Paulinho. Sai o Lúcio. Boa cobertura do lateral esquerdo, Franco. E o Figueiredo intrometeu com o Paulinho. Vai o Watson. Voltou com o Assis. Delay. Tentou, a passada, subiu a bandeira, mas valeu o lance. Moser ficou com a bola. Leandro tenta na comprida para o Moser. Pegou o Ricardo tomando. Jandir, Branco, Delay. Moser volta correndo. O Fluminense prende o jogo na sua defesa e arma-se com Delay. Lançamento comprido, ele escorregou, mas fez a bola chegar no Aldo. Tem o Cléo em cima dele. Duílio. Acertou Tita, sobra do Delay. Outra vez para o Ricardo. Delay. Branco levantou buscando o Assis. Não dominou o Assis. A bola chegou no Raul. E a defesa do Flamengo pediu um impedimento que não existia. Primeiro minuto, vai o Júnior. Lançamento comprido, buscando Edmar pela esquerda. Entrando Adílio pelo meio. Tita também acompanha. Duílio fez a proteção, chamou o Paulo Vitor. Foi lá Paulo Vitor e pegou. É o goleiro do Fluminense. É para a devolução. Subiu o Júnior. Reclama Júnior, porque a bola tocou no Delay. É bom lembrar que esse 0-0 não interessa nem um pouco ao Fluminense. Com ele, o Fluminense sai do campeonato, mas é o melhor resultado para o Bangu. Porque aí o Bangu entra para o empate contra o Flamengo, para qualquer empate. O Flamengo terá que vencer o Bangu. Vai o Assis.
o Assis. Jogou por trás, batendo o Júnior. Tita sofrendo a falta do Leomir. E o Adílio e o Delei ficam ali brigando pela bola. Júnior está jogando com o Andrade. E o Duílio na antecipação de Edmar. Jandir. Leomir. Entrando o Branco lá pela esquerda. A bola foi mais para o Leandro. Andrade. Júnior. Ganhando bem do Delei. Saiu bem. Aí o Assis, patinou o Júnior. Leomir tocou com o Delei. Se manda o Aldo. Abriu bom, claro o Aldo. Entrando lá pelo meio. O Washington pedindo. Delei também. Chegou no quarto Moser. Muito bem posicionado o Moser. Alto o Flamengo com o Adílio. 4 minutos crescendo o jogo. Entrando o Moser. Chegou na cobertura o Ricardo. Foi o Duílio agora. Ainda apertando o Moser. Aí o Duílio. Moser acabou ficando com a bola. Ela acabou saindo. É ataque e bola. Bola do Flamengo. Composição do Adílio. Tita escorregou. Aldo ficou com a sobra. Delei. Jandir. Pegou o Júnior com toda a força. Delei, o Aston, bola passou no Delei. Figueiredo Júnior. Lançamento cumprido buscando o Adílio. Bola muito forte. Abra o seu coração. É tempo de festa. Aí o Flamengo saindo com o Lúcio. Prendeu, jogou com Tita. Outra vez o Lúcio. Entrando o Leandro. Levantou o Edmar. Chegou na proteção, tirando o Duílio. Leomir. Tirou do sufoco. Sai com o Paulinho, nem velocidade. Aí o Andrade na cobertura. Aí o Andrade. Tem Cléo pelo meio. Edmar. Falta do Duílio. E o Duílio sentiu. Bom, se os dois técnicos quiserem mexer agora no segundo tempo, o Flamengo, o Cláudio Garcia dispõe do goleiro Abelha, do zagueiro de área Marinho, do lateral Heitor, do centroavante Cláudio Adão e do ponto de esquerda Lico. Já o técnico Carbone do Fluminense dispõe do goleiro Ricardo Lopes, do zagueiro de área Carlos Eduardo, de 2 jogadores para o meio campo, Flávio e Vander, e do ponta direita Ronaldo. Aí o Moser tirou uma ali de massagista. Entendendo o Duílio. E com esses bancos aí, pouca coisa pode mudar, porque o Cláudio Adão não é um jogador muito rígido para uma decisão, para bola dividida e tal. E o próprio Fluminense aí também não tem jogadores para mudar o jogo, e sim para manter um esquema tático ou segurar um resultado. Já se recupera o Duílio. É uma falta que leva a perigo. Está pela meia esquerda do ataque do Flamengo. O Júnior, quem ajeita, e o Paulo Vitor fica aí marcando a barreira. Apenas 2 homens até agora. O Delei marca a bola. E o Delei está pedindo gente para chegar na barreira. Chega lá agora o Aldo. Ele compõe o 4º homem. Vai o Júnior. Levantou na jogada ensaiada. Tentou com Adílio. Júnior jogou para cima. Jogou de grila. Olha lá o Paulo Vitor tranquilamente.
Fluminense. Paulinho na briga com o Leandro. Houve a falta do Leandro. Gandir. Delay. Tentando abrir um claro. Levou Andrade, outra falta. Messi bateu rapidamente. Gandir. Duílio. Tentou com Delay. Entrando Assis pela direita. Fechou Assis. Vai o Aldo também. Chegou na proteção o Júnior. E a corner pelo lado direito. Paulinho sai da esquerda e vem para a cobrança. Aos 8 minutos do segundo tempo. 0-0. Mas Paulinho na cobrança. Ricardo vai para a área. O Fluminense fica com 3 homens altos. Assis, Ricardo e Washington. Mas quem tirou foi o Cléo. A bola passou no Ricardo. Tentou de calcanhar, deu um presente pro Leandro. Tita, olha o contragolpe do Flamengo. Vai jogando com Adílio pela esquerda. O Gilmar também está pela esquerda. Se manda o Moser. Ele tentou a penetração do Leandro. Saiu o Paulo Vitor com os pés. Tapa-se agora o Branco em cima do Lúcio. E a falta agora. Mas armou bem o contragolpe do Flamengo com a presença de Moser puxando de um lado e Leandro do outro, Marcos. A partida continua muito defensiva, com dificuldade de penetração para os dois lados, e o aproveitamento só pode aparecer mesmo. Jogada perigosíssima, sabe? Olha o Aldo na sobra do Júnior, entrando o Washington. Ainda o Aldo, direto, bateu nas pernas do Moser e saiu para a corner. Eu dizia que o lance dele só pode sair num erro individual, ou exatamente no contra-ataque rápido, como o Flamengo vem tentando fazer agora, atraindo a zaga do Fluminense. Aí Paulinho na cobrança. Levantou. Chegou tirando bem no bolo o Cléo. Olha, chute direto. Batida firme ali do Ricardo. Chegou o Lúcio. Sobre a falta do Delay. Estamos com 10 minutos do segundo tempo. 0-0. O Fla-Flu no Maracanã. O Flamengo podia explorar um pouco mais o Adílio pelo setor esquerdo e o Fluminense e Paulinho também, que são jogadores rápidos, ágeis, que podem, inclusive, abrir caminhos dentro dessa verdadeiro bloqueio que forma ali a altura da intermediária, das duas intermediárias. O Tita sofreu a falta, o Lúcio bateu rapidamente, mas não valeu. A torcida do Flamengo se movimenta tentando levar o time para frente. Edmar não pegou o Cléo, sai o Aldo, veio o Júnior na proteção, ganhou bem o Aldo. Atrás dele o Júnior. Ganhou também do Adílio, do Andrade. Delay. Outra vez em cima do Andrade. Ficou na rodinha o Andrade. Vai o Assis. A torcida do Fluminense vibra. Assis jogou em cima do Júnior. Subiu a bandeira vermelha, estava impedido o Delay. O Júnior cobrou rápido, mas o Arnaldo mandou voltar. Abra o seu coração, é tempo de festa. Agora o jogo melhorou um pouco, porque pelo menos a violência foi deixada de lado. O Fluminense mais presente, mais ofensivo, mas o Flamengo agora já tem um espaço que não tinha no primeiro tempo e pode usar o contra-ataque. A equipe que, mesmo dominada um pouco aí no meio campo, pode ser perigosíssima. Lançamento comprido do Moser para o Tita, não pegou o Tita. A bola picou, patinou e não deu para o Tita pegar. É a posição do Aldo com Delay. Gandir para o Leomir. Watson. Valeu o lance. Ganhando bem Figueiredo. Júnior para o Moser. Essa penetração, Moser. Aí a falta do Leomir. Foi também o Delay. O Moser fica sentado e olhando para o Arnaldo. Júnior. E recebeu.
para Andrade. Cléo. Andrade. Subiu o Paulinho. Branco foi lá e voltou a bola. Atingimos a 13 minutos do segundo tempo. 0-0. O Fla-Flu do Maracanã. Quando sai a renda, 130.622.700 cruzeiros. Moser voltando para o Raul. 130, 622 e 700. Júnior. Chico Edmar. Júnior. Prendeu o Júnior. O Andrade. Agora para o Tita. Penetrou, a bola correu demais. Também já viu impedimento. E o público de 83 mil pessoas, 83.713 pagantes. O Tita agora tenta algumas penetrações pelo setor esquerdo. Ele inclusive sentiu que é um bom setor a ser explorado e que não vem acontecendo com muita frequência. Por isso que ele próprio se deslocou para ali, talvez até por orientação do Cláudio Garcia. Ele já errou uns 2 ou 3 antes, mas é realmente um setor de campo que o Flamengo pode explorar, especialmente pelos avanços do Aldo, que sempre deixa ali o buraco pelo seu setor. E o Cláudio, inclusive, vai colocar o Lico, número 16, no time do Flamengo. Ele que joga pelo lado esquerdo do time. Aí jogando o Lúcio. E deve ser no lugar do Cléo, né, Mário? Vamos saber dele mesmo. Lico, quem é que sai para você entrar? Cléo. É o Cléo, Mário. Porque o Cléo realmente não vem fazendo uma boa partida, meio perdido no esquema. Não aparece bem nem na marcação, nem no apoio. E mesmo um pouco fora de ritmo, o Lico é um jogador de experiência. Entrando o Paulinho. Tentou passar, foi lá, ganhou com muita tranquilidade o Figueiredo. Adílio tentou pegar lá na frente, agora o Tita. Não deu. Abra o seu coração. É tempo de festa. Flamengo para reposição com Leandro. Lúcio. Manobrou com Adílio, recebeu na frente. Levantou. Olha o Leomir. Ou como Becker. A falta, o Andrade na intermediária do lado direito. Leandro prepara-se para a cobrança. 0-0, 16 minutos. Segundo tempo do jogo. Aí saindo o Cléo, entrando o Lico. Entrando o Moser na corrida, veio da intermediária. Leandro levantou, saiu Paulo Vitor e pegou. Algum esforço, a bola estava muito alta. Aí o Fluminense rapidamente com o Washington. Entrando o Assis. O Washington tentou atravessar a jogada. Ainda o Washington. Proteção do Figueiredo. Foi Andrade fazendo as vezes do Moser, que agora que chegou, matou o lance e está jogando com a Adílio. Tem o Lico do lado dele, que põe o pé na bola pela primeira vez. Edmar. Jogando com o Lico. Entrando por trás o Júnior. Um toque para o Edmar. Fechou Leomir e brecou. E acabou recebendo a falta também do Edmar. E você vê que o Lico já entrou com a preocupação de criar a jogada pela esquerda. Cláudio Garcia sempre por aí. O Flamengo pode levar alguma vantagem. Agora,
A bola não chegou a sair, não. O Washington se coloca muito bem no jogo, sempre pelo setor direito de ataque do Fluminense, mas tecnicamente ele não está bem, sempre com passos equivocados. Aí o Assis. Ganhou do Lico, agora chegou o Andrade. Ainda o Assis. Chegou o Júnior. O Assis acabou fazendo a falta. Ficou com raiva, se irritou. O Flamengo sai jogando com o Lico. Atrás vai o Delay. Figueiredo. Lúcio pela direita. O Flamengo tenta se organizar e sair da defesa para o ataque. Na penetração era do Leandro. Ele foi puxado pelo Branco, segundo o Arnaldo César Coelho, que marcou a falta. Estamos com 18 minutos do segundo tempo. 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense no Maracanã. O Fluminense vai mexer daqui a pouco. No aquecimento, ponta direita, Ronaldo. Paulo Vitor gritando lá atrás. Entra Paulinho em profundidade. Pegou Figueiredo e voltou para o Raul. O Carbone tenta o jogador veloz para o contra-ataque do Fluminense. Está jogando só na base de lançamento, exatamente para explorar esse setor aí, que o Washington não tem sabido aproveitar bem. E também aproveitando o avanço sistemático do Júnior. Aí o Moza. Lico. Agora na proteção o Leomir. Estamos sempre ajudando muito no meio de campo. Moza por cima, tentando o Tita. Tirou do Duílio, complementou o Leomir. Vai o Washington. Subiu o Figueiredo. É do Júnior. Um bom toque do Júnior. Para o Edmar. Para o Júnior. A bola é boa. Chegou do Duílio e matou o lance. Sai jogando rapidamente com o Paulinho lá pela esquerda. Vem no contragolpe o Fluminense. Oi, Leandro. Avaliando o lance. Paulinho ainda. Aí em cima do Leandro. Passou, penetrou, chegou Lúcio. O torcida do Fluminense pediu pênalti. O Arnaldo mandou tocar. Estava muito perto do lance o Arnaldo. Não houve pênalti não. O Paulinho tentou forçar a infração em vez de continuar com a jogada. Não houve absolutamente nada. O Arnaldo certo. Carbone, você vai colocar o ponta direita Ronaldo, você sacrifica algum jogador de meio campo? Vou tirar o Leomir, um jogador mais defensivo, e vou plantar um pouco mais do Delay atrás. O Delay cobrirá aí mais ou menos a faixa do Leomir, e vamos tentar jogar um pouco mais aberto pela direita. Ok, Carbone. Então é exatamente aquilo que nós aqui imaginávamos, né? Explorar o setor direito. Agora é importantíssimo que o Delay faça o papel que o Leomir vem fazendo aí, na cobertura ao alto. Senão o Flamengo vai ter muita liberdade aqui ali com o Adílio, com o Tita, com a própria entrada do Lico. Porque inclusive o Leomir vem fazendo uma partida muito importante na marcação. Atingimos a 21 minutos do segundo tempo. Para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Fernando Sá, esse jogador Ronaldo que vai entrar é um ponta direita que jogou no Santos e no Internacional de Limeira. Ele é oriundo do Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais. E essa alteração é importante também, porque afinal de contas o Fluminense agora tem que pensar mais em atacar do que o Fluminense. 0-0 é a morte do Fluminense no campeonato. Delay preparado para a cobrança. Levantou buscando o Washington no segundo poste. Subiu a bandeira vermelha e impediu-se o Washington. Ele agora toca por cima do Raul. O Arnaldo vai chamar-lhe a atenção. Abra o seu coração. É tempo de festa. Arnaldo autoriza a entrada do Ronaldo. Ainda o Leomir. Aplaudido pela torcida do Fluminense. Não é um jogador brilhante, mas jogou com muita raça. Fez um grande esforço para compor ali a marcação do meio-campo tricolor. Lico buscando o jogo, trabalhando com o Andrade. Júnior se manda. O Lico ficou na lateral esquerda. Vai agora pela ponta. Ronaldo entrou. Pegou Delay agora. Ganhou o Lico. Delay. Clareou com o Assis.
Se enrolou todo com a bola. Andrade pro Adílio. Olha lá o Tita, pegou o Lúcio aberto pela ponta direita, fechando Adílio. Olha o Adílio chegando. A bola bateu no Aldo, bateu no Adílio, passou por cima do gol do Paulo Vitor. Com muito perigo para o goleiro do Fluminense. E o Flamengo vai mexer outra vez. Dessa vez quem vai entrar é Cláudio Adão. Aí o Paulo Vitor está jogando com o Ricardo. Voltou com o Paulo Vitor. 23 minutos. Vira Moza. Delay. Foi Andrade em cima do Washington. Marcou 2 toques. Delay tocando com o Ronaldo. Penetrou com a FIFA e o Ronaldo. Chegou a proteção de Moza. Júnior, Moser, Raul está lá perto, prefere o Júnior. Fico buscando, Júnior lançando para o Tita pela esquerda. Caiu o Tita, reclamou o Aldo, mas sozinho na jogada. Ele fecha a jogada com Paulo Vitor. É o Ricardo de um lado e o próprio Aldo, que agora sobe um pouco mais. Ele prefere mandar para frente. Bom, o Cláudio Adão já está assinando a súmula e vai entrar no lugar do Edmar. Olha o Edmar, tocou para frente. Bola do Duílio. Me parece que o Cláudio Garcia pensa um pouquinho no empate, que não chega a ser um mau resultado para o Flamengo, que estaria apenas vencer o Bangu. Se o Cláudio Adão entrar aí com disposição, com velocidade e tal, pela sua experiência e categoria, é um jogador perigoso. Se quiser, evidentemente, jogar para valer, né? Se for para tocar a bola, aí vai ser um pouco difícil que ele seja decisivo. Olha o delay. Grande lançamento para o Ronaldo. Saiu o Moser na cobertura. Amor Raul. Aí o Júnior. Pegou o Washington empurrando. Ainda falta mais para matar a subida do Júnior. Atingimos a 25 minutos do segundo tempo. 0-0 no Fla-Flu. Aí o Figueiredo. Lúcio para o Figueiredo. Foi o Assis, mas a falta o Assis. Vocês não gostam, a torcida também não. Andrade mexeu com o Lúcio. Aí o Leandro lá pela direita. Cláudio Adão, a sua primeira intervenção. Levantou. Adílio passou. Olha o Lico. Ajeitou para o Andrade. Chegou tirando o Assis. É o Washington subindo com o Moza. Errou, furou. O Lico, a sobra ficou com delay. Tentou jogar no espaço. Buscando a penetração do Ronaldo. Testou bem o lance, o Leandro com o Raul. Agora o delay reclamou com toda a razão do Ronaldo. Ficou esperando a bola colado ali no Moser, em vez de correr para a direita para provocar a jogada do contra-ataque. Júnior, enfiou para o Adílio. Tirou do Ilho. Assis. O Washington não pegou o calcanhar. Aí o Figueiredo. Lúcio. Cláudio Adão. Aí atrás o Andrade. Aí o Lico. Cláudio Adão. Virou todo o jogo na direita. Pro Lúcio, não dominou. Abra o seu coração. É tempo de festa. O Paulinho entrava lá pela esquerda, subiu a bandeira vermelha, os jogadores do Fluminense reclamam. E reclamam com razão. O lançamento foi, a bola foi lançada
antes da penetração do Paulinho. Não havia impedimento nenhum. O Fluminense foi muito prejudicado nesse lance aí. Aos 28 minutos. Aí Adílio, jogando mais na direita agora. Levantou, buscou Cláudio Adão, tirou do Ilho. Delay, lançamento cumprido, buscando o Ronaldo na direita. A terceira tentativa do Delay com o Ronaldo. Agora a bola chegou limpa. Tem o Mozart pela frente. Mas não tem ninguém do Fluminense lá dentro. Ronaldo tentou encarar o Mozart, acabou perdendo a jogada. Mozart está jogando com o Júnior. Lico. Cláudio Adão. Júnior. Virou com o Lico. É o Cláudio Adão pela esquerda. Rolou para o Júnior. Tentou a penetração. Chegou a defesa e fez o corte ali com o Ricardo. Agora chegou o Ronaldo e pegou o Lico. Cartão amarelo para o Ronaldo. Vai o Lico. Ganhou do Assis. A sua penetração. Foi lá o Jandir. Paulinho para o Jandir. Tomando o Jandir lá pela ponta esquerda. Penetrou o Washington. E tem o Paulinho atrás. Acabou recebendo a falta do Figueiredo. Ronaldo levantou, ficou parte para a defesa, tirou o Figueiredo, mas a sobra é do Branco, para o Paulinho. Levantou, olha o Assis, Raul estava plantado do lado direito e pegou. Assis chegou com a grande chance do Fluminense aos 30 minutos. Veja bem, numa jogada pela extrema, coisas ficam bem mais fáceis. Pela primeira vez, o Assis tentou a cabeçada perigosa. Olha o Paulinho, tomando uma bola ali na saída. Vai o Leandro, tocou para fora. Bola do Fluminense. O Assis tem pressa, correu lá. Agora o tempo vai ser talvez o maior adversário. Aí o Fluminense, o levantamento buscando o Delay. Reclama Delay, a falta, o Flamengo está jogando. Aí o Mozart pela ponta esquerda, o Cláudio Adão trazendo o jogo. Aí o Mozart. É do Mozart. Venceu o Aldo. Passou com o Adílio. Aí o Paulinho. Adílio, Cita. Pegou tirando o Ricardo de qualquer maneira. Mozart. Pro Lico. Partiu o Júnior. Passou o Júnior. Recebeu o Júnior. Fechou o Júnior. Atravessou o Júnior. Errou o Cláudio Adão. Vai lá o Lúcio. Alto o Flamengo. Subindo Andrade. Foi tocando o Cláudio Adão. Estava muito bem colocado o Paulo Vitor e fez a defesa. Outro grande lance agora nesse final de jogo. E dois jogadores do Fluminense reclamam com bandeira amarela. Graças à torcida do Flamengo. Quando atingimos a 32 minutos e 22 do segundo tempo. 0-0. Bateu o Ricardo. Subiu o Washington, tocou para trás. A sobra do Figueiredo. Trabalhando com o Lico. Cláudio Adão. Júnior. Clareando bem o Júnior. Ganhando bem do Ronaldo. Rolou no meio. Andrade. Não passou. Andrade em cima do Delay. Vem o contragolpe. Assis. Tem Paulinho solto na esquerda.
E o Paulinho já mandou a bola. E manda o Assis. Paulinho, Assis na penetração direto. À direita de Raul. Abra o seu coração. É tempo de festa. Conclusões são muito ruins no jogo e tanto o Paulo Vitor como o Raul tiveram pouco trabalho de defesa para valer. Apenas muita atenção, bolas que passaram por perto e tal, mas na verdade raras bolas atingiram o alvo e forçaram os dois goleiros a grande defesa. Olha lá o Tita pela direita, saiu na marcação do Ilho, ficou pro lado, não tinha outro jeito. A lateral do Flamengo. Aí o Lúcio encostando o Leandro para receber. Fechou o Leandro. Fechou a defesa do Fluminense. Paulinho com ele ali acompanhando. E a corta lá pelo lado direito. Se adianta o Moser, mas o Washington já foi para a marcação. Chegou primeiro que o Moser. Vem a bola. Tirou delay. Paulinho. Aí o Andrade na cobertura. Tirou o Andrade, marcando falta o Arnaldo César Coelho. (34, 0-0 no segundo tempo. Lançamento buscando o Washington. Aí o Moser voltou para o Raul. O Washington chegou, mas a bola era tranquila do Raul. O Flamengo sai com o Júnior. Andrade. O Adílio pediu, mas não deu. Agora tentou o Andrade por cima. Adílio foi puxado pela camisa. Marcou a falta do Branco. E o Jandir chama a atenção do Branco para que ele tenha mais atenção com o Adílio. É mesmo precisando menos da vitória do que o Fluminense, o Flamengo parece acreditar mais no seu futebol. E nesse momento tem certo domínio de meio campo e mais presença na área do Fluminense. E o Cláudio Adão entrou até com alguma categoria, ele pelo menos tem se colocado bem, passado bem a bola, faltava um pouco ao jogo até, passe com acerto. Olha o Júnior, levantou, era pro Cláudio Adão, tirou o Ricardo, sobrou com o Lico, tentou bater direto, prensou no Aldo. Olha lá, Jandir na briga com o Lúcio, tirou assim, saiu com o Paulinho no contragolpe, se manda o Washington. Aí o Paulinho puxando o contragolpe. Leandro foi atrás, chegou de qualquer maneira, tirando o Figueiredo, que estava ali na cobertura do Moser. O Moser vinha por dentro pelo lado direito. Situações muito boas do Moser e do Figueiredo no jogo, hein? Levantando o Branco, foi o Washington, a bola sobrou com o Ronaldo. Tem o Aldo entrando. Levantou, buscou o Washington. Foi o Washington, bateu na bola. Leandro tranquiliza e manda pra galera. O Duílio vai chamar a atenção do Arnaldo César Coelho pedindo escanteio. Ele pediu e ganhou. Vai o delay na cobrança. Aos 36, 0-0 no segundo tempo. Cresce a torcida do Fluminense agora. Bola pro Washington. Subiu muito tirando o Moser. Na sobra. Bateu o Jandir. Agora o contragolpe do Flamengo. Cláudio Adão. Chegou ganhando a parada, fazendo falta o Ricardo. Leandro até Lúcio. Tita vai para o lado direito. Penetração do Adílio. Acompanhou Assis. Recebeu a falta. Abra o seu coração. É tempo de festa. Evolução do Paulo Vitor, cumprida, buscando o Washington, aperta Ronaldo. Moser tocou para trás, vai o Raul. Lico,
Júnior. Jogando com Figueiredo. À direita com Lúcio. Fazendo o jogo Lúcio. Adílio, Lúcio, grande bola do Adílio. Foi na cobertura o Ricardo. Voltou no meio, Leandro tentou, ajeitou, bateu sem a direção desejada. Bem, vamos relembrando. Se continuar aí o 0 a 0, o Fluminense fica eliminado e o Flamengo joga contra o Bangu no próximo domingo só pela vitória. Qualquer empate favorecerá ao time do Bangu pelo retrospecto de maior número de vitórias no campeonato. Se o Flamengo vencer por 1 a 0, então o Flamengo joga pelo empate no jogo contra o Bangu. E finalmente, se o Fluminense vencer por 1 a 0, elimina o Flamengo, fica na expectativa de Bangu e Flamengo. Vencendo o Flamengo ou empatando, o Fluminense será campeão. Se o Bangu vencer, teríamos então um jogo extra. Mas o mais provável, pelo andar da carruagem, é que o Flamengo decida mesmo com o Bangu no próximo domingo. E havendo esse empate de 0 a 0, Flamengo e Bangu está confirmado para domingo. Aí o Flamengo jogando com o Lico. Pro Adílio. Tirou o Ricardo, havia impedimento. Abra o seu coração. É tempo de festa. E o curioso é que o único empate que eliminaria o Fluminense hoje é esse aí de 0 a 0. Qualquer outro empate manteria o Fluminense no par na expectativa de outro empate, dependendo do resultado entre Flamengo e Bangu. Completando a informação, Márcio, o jogo fica para domingo, porque com esse empate 0 a 0 aniquila qualquer possibilidade de um jogo extra, né? Aí o Flamengo. Adílio levantou, buscou o Cláudio Adão. Bateu, bola saiu fraca, vai lá o Paulo Vitor e pega. O Fluminense tenta sair com Assis. Recebeu a falta. 40 minutos do segundo tempo, 0 a 0, Flamengo e Fluminense. Delei. Olha o Ricardo. É o Ricardo. O Delei. Deu um chapéu ali. Bonito em cima do Andrade e recebeu a falta. O Andrade recebe o cartão. Olha o Delei. Bateu para o Washington. Valeu a posição. Não pegou o Washington. Bandeira mandou ele seguir e ele não conseguiu dominar a bola. Valeu, mas não devia valer, porque havia impedimento do Washington. Arbitragem muito ruim hoje aqui no Maracanã. Agora, se continuar o 0 a 0, o grande beneficiado, sem dúvida, é o Bangu. Era o resultado que o Moisés queria. Porque agora o Bangu joga para qualquer empate contra o Flamengo. O Bangu foi o clube mais prejudicado pelas tais liminares, cassações liminares que houve aí durante a semana, né? Perfeito. Se continuar o 0 a 0, ele pelo menos nisso será beneficiado com toda a justiça, porque teve uma campanha com o maior número de vitórias em todo o campeonato, mais vitórias do que o Flamengo e do que o Fluminense. Olha o Fluminense apertando o cesto, Delei. Era para o Ronaldo, recebeu a falta na intermediária. E o Aldo tem pressa. O Carbone manda todo o time para frente agora, né? Faltando 3 minutos. Agora tudo ou nada, né? Já mandou tarde. O Fluminense devia ter se arriscado mais há muito tempo. Ficou muito preso quando precisava de qualquer maneira fazer o gol. Aliás, não sei nem se os jogadores estão sabendo que o 0 a 0 os elimina, hein? Confio que alguns não saibam disso não, hein? Inclusive demorando demais o Fluminense para a cobrança. Aí o Delei. Jogou o Delei. Agora sim, levantou. Buscou o Washington. Tocou na bola. Aldo. Pro Ronaldo. Firrou o taco, não deu. Só fosse o Flamengo. Branco. Tentando a entrada do Paulinho. Passou. A bola é muito boa. Atravessou.
chegou junto o Washington, chegou junto também com ele o Moser, junto também o Figueiredo, e a bola é corner. Abra o seu coração, é tempo de festa. Veio o corner, subiu o Ricardo, mas o Arnaldo já impugnou lá. Bem, dependendo do que possa acontecer, eu considero um empate justo. A partida foi muito ruim no primeiro tempo, melhorou um pouco no segundo. O Flamengo mais presente no jogo de uma forma geral, mas no número de oportunidades, de pequenas ameaças, a coisa ficou equilibrada, com pouquíssimos destaques para os dois lados, e as defesas jogaram bem. Ambos setores de meio campo não tiveram muita criatividade, apenas alguns momentos aí do Adílio no Flamengo, mesmo assim abaixo, normal, e os ataques fracassaram, tanto que os goleiros não tiveram muito trabalho. O Fla-Flu que decepcionou, apesar de alguma movimentação nesse segundo tempo. Estamos caminhando para o final do jogo. 44 minutos e 3. Fala com o Júnior. Um público pagante de 83.713. Uma renda de 130.622.700 cruzeiros. Ele está recebendo a falta, ou fazendo a falta. Aí o Ronaldo. O pessoal do Fluminense não gostou. Raul pede calma. O Jandir conversa ali com o Arnaldo. Estamos com 45, 0-0. Vai acabar. O Fluminense fica fora com o resultado. Estava impedido o Adílio. O Aldo foi lá. Segundo Bandeira, estava impedido o Adílio. Finalzinho de jogo no Maracanã. Delei. Partiu o Assis. Penetrando o Washington. Ainda o Assis. Chegou na frente do Raul. Tocou. Gol! Aos 45 minutos e 30, Assis recebeu a bola na direita do Delei. Penetrou na saída do Raul. Ele tocou por baixo do goleiro. E levou o Maracanã, a torcida do Fluminense à loucura. Fluminense 1, Flamengo 0 ao apagar das luzes aqui no Maracanã. Assis, número 10. Final de jogo com a vitória do Fluminense, Mário Jorge. Bom, vamos tentar aqui ouvir alguns jogadores do Fluminense. Vamos ver o Assis, fez o gol. Assis sai correndo em direção à torcida. Vamos ver o Washington aqui, o companheiro dele. É o Washington. No finalzinho, o Fluminense faturou e agora está numa condição que pode ser campeão até domingo. Graças a Deus, porque eu acho que isso tudo é fruto do trabalho que nós realizamos. Que você viu em 30 segundos, resolveu. Graças a Deus, graças ao nosso artilheiro, excelente jogador. Acho que falar dele aqui vai ser muito pouco. Eu que conheço um pouco mais, talvez, que você. Vai falar do excepcional jogador que é o Assis, grande homem, pô. Tu vê a alegria imensa que ele nos dá e dá essa torcida maravilhosa que é a torcida do Fluminense. Ok. Final sensacional no Maracanã, Assis 1-0. Fluminense contra o Flamengo.